parou para pensar que os bairros, as cidades, os lugares onde a gente vive, todos eles têm uma identidade? Eles são feitos da cultura, das pessoas que moram ali, da arquitetura, das histórias que tem hoje, que tiveram no passado, de tudo que acontece naquele ambiente. É muito interessante a gente parar para olhar isso, né? E para pensar um pouquinho, o que é a nossa identidade afinal? Qual é a minha identidade? Qual a sua identidade? Qual a identidade do nosso povo, da nossa cidade? É tão interessante quando a gente para olhar para isso, né? Eu sou Paula Valente, orientadora parental, apaixonada pelos livros, e eu me deparei com um livro que eu amei, que eu conheci porque minha filha leu para a escola. Indivisível. Olha só que máximo. E esse livro, ele vem falar um pouco sobre essa questão da identidade através de uma história no bairro da Liberdade, aqui de São Paulo. Se você é daqui de São Paulo, você deve conhecer o bairro da Liberdade, muito conhecido pela cultura japonesa, né? Que tem ali, a gente fala que é o bairro japonês de São Paulo, e ela vai escolher a narrativa de história em quadrinhos. Olha que máximo. Tem aqui uma introdução que ela fala sobre o estilo literário, e a escolha dela e a história dela. Mas a história do Indivisível se passa no bairro da Liberdade. Ela começa a história com dessa escultura que tem ali na Liberdade. E ela vem trazendo, ó, todo esse livro no branco e preto, que vem trazendo a história do bairro da Liberdade, vem contando a história de um personagem, de um imigrante que mora ali e que vem trazendo todas essas questões de morar ali. Ó, o texto tá aqui, ó, no meio. E ele vem contando como é que é essa bagunça do bairro, e é tudo muita informação, as comidas típicas. Tem hora que ele tá no Japão, tem hora que ele tá aqui no Brasil, mas afinal qual é a identidade dele? É de lá, é de cá? E ele vem trazendo todas as relações, as pessoas, tudo que ele vive por ali no bairro da Liberdade. E no fim, o que ele tá buscando mesmo, que no meio dessa confusão toda que é das tradições, das festas que acontecem por lá, que tá tudo bem, né? Ele gosta mesmo dessa bagunça, ele vive tudo isso porque ele tá em busca, na verdade, da liberdade, que é o nome do bairro. E aí, quando a gente vai pro outro lado, a gente tem aqui uma outra história. Opa, como assim uma outra história? Essa história, que também se passa ali no bairro da Liberdade, ela vem trazendo, olha só, ela começa com a mesma escultura. Ops, vamos lá. Japão Liberdade. Aqui. E ela vai começar com a mesma escultura. Repara o que mudou. Não é mais a página branca escrito em preto, é a página preta escrito em branco. Ela vem trazendo aqui, ó, uma inversão. Deste lado, ela vai contar a história do bairro da Liberdade, lá de trás do século XVIII. Você sabia que o bairro da Liberdade era chamado de bairro da Pólvora? Não? Eu também não. E achei interessantíssimo saber essa história. E por aqui ela vai contando a história dos negros. O bairro da Liberdade, ele tem ali, ó, a Capela dos Ossos. E vai trazendo toda a história dos Chaguinhas. Sabe quem é? Tem até uma estátua lá na Liberdade dele. Vem trazendo aqui, ó, a história dos negros. O que se passava, como eles estavam em busca da liberdade deles, né? O que acontecia nessa época. Aqui os Chaguinhas. Ele falou assim, não, peraí, não vai sair matando todo mundo não. Mas aí ele foi condenado a morrer na forca. E tem toda uma história, mistério, que eu não vou contar do enforcamento dele, que não deu certo, e o que aconteceu. E enquanto o povo todo não entendia e não queria que acontecesse mais o que aconteceu, eles gritavam liberdade para os Chaguinhas. Duas histórias que se encontram, duas histórias que estão ali super arraigadas dentro desse mesmo bairro, que é o bairro da Liberdade. Essa igreja ainda existe lá no bairro da Liberdade, e a gente está trazendo duas culturas totalmente diferentes, de identidades completamente diferentes, que têm um encontro comum num bairro da cidade de São Paulo. E essa busca que a gente tem tão grande, né, do que é a nossa identidade. E é muito legal esse livro, foi muito bacana, minha filha leu e depois eu li, e a gente discutir, afinal, o que é identidade? Qual é a nossa? Como é que funciona? O que a gente pensa sobre isso? E discutir toda essa parte foi super interessante. É uma dica já para os mais velhos, para a gente ler com os nossos adolescentes e trazer essa discussão para a mesa mesmo.
Vamos falar sobre identidade? E se você gostou dessa dica, curte aqui, se inscreve para não perder nenhuma outra e curte esse livro que ele tá demais, indivisível. Beijinhos.